E aí galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre autenticação em cima de uma base de dados. No vídeo anterior a gente tinha feito de forma estática e tal, então aqui a gente vai ter uma tabela de usuários e a gente vai usar ela para autenticar. Vamos dar uma relembrada no que a gente já tinha. A gente tem a nossa aplicação aqui, que a gente podia fazer login com admin. Opa. E esses usuários vinham dessa classe user, que tem essa propriedade aqui, users, tem dois usuários que a gente usa para login. A gente vai alterar ela para poder fazer a autenticação. Então, primeira coisa, eu vou criar uma tabela aqui de usuários. Eu estou usando o mesmo banco do começo, que se chama GI. Se você não sabe configurar o banco, tem um vídeo que fala sobre GI. No comecinho eu explico como que eu conecto na base de dados. Então, só vou dar um create table aqui, vou chamar a tabela de usuário, de user, e vou id, cpk, not null e aí, autoincremento. Vai ter uma coluna chamada username e vai ter uma coluna chamada password. Só vou aumentar o tamanho dessa aqui para 50 e de username eu vou diminuir para 30. Nenhum desses campos podem ser nulos e vou dar um apply e pedir para criar. Criada a nossa tabela de usuário, eu vou gerar model para ele aqui em cima do GI. Então eu vou aqui no model generator, eu vou colocar o nome da tabela, que é a tabela user. Para model class, ele vai sugerir user, mas o i já tem uma tabela, uma model para user. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma que se chama dbuser e vou usar ela para autenticar aqui na classe user. Então, só para deixar duas models separadas, uma que é o que vai cuidar da autenticação e a outra que está relacionada com a tabela do banco. Só para facilitar. De resto, vai ficar tudo igualzinho. Dá um preview, vai sugerir para mim a criação desse arquivo. Então, eu vou gerar a model, a generate, tudo gerado bonitinho. E não vou criar uma interface para gerenciar os usuários, só vou usar ela para poder fazer o login mesmo. Então eu vou sair aqui, deixa eu voltar para minha tela de produto, para minha tela home. E aqui, ótimo. Então o que a gente vai fazer? Aqui no nosso projeto foi criado um novo arquivo que se chama dbuser. Então eu vou usar esse cara para poder fazer o acesso lá no banco. Aqui esse cara aqui a gente não vai mais precisar dele, eu vou deixar comentado. Na classe user a gente tem uma série de métodos que faz a autenticação e faz a verificação do usuário. Find identity, ele recebe um ID, que é o ID de um usuário para fazer a autenticação, verificar se um usuário com esse ID existe no banco. Então, para manter a sessão funcionando, ele vai sempre verificar em cima do ID. Tem esse Find Identity by Access Token. Se você estiver trabalhando com autenticação baseada em token ou cookie, ele vai usar isso aqui também. No nosso caso, a gente não vai usar, a gente vai fazer a autenticação somente pelo formulário. Eu vou deixar aqui comentado. Para isso aqui funcionar, basicamente você teria que ter uma coluna no banco que se chama Access Token. Find by Username, então na hora que eu estiver fazendo a autenticação, como que o i faz? Ele verifica se o usuário existe. Bom, existe esse usuário. E aí ele compara a senha que você está passando com a senha daquele usuário que ele encontrou no banco de dados. Então, esse cara aqui a gente vai usar getID para pegar a ID do usuário atual, getOfKey, que é para pegar a chave do usuário atual. Eu vou deixar null aqui e comentar o resto. ValidateOfKey, eu vou retornar null também. A gente não vai trabalhar com esse OffKey nesse momento. E ValidatePassword é onde ele vai fazer a validação da senha. Então ele vai comparar a senha da minha model que eu estou tentando, que ele encontrou, né? Então deu um find by username, achou o usuário. Aí ele vai tentar comparar com a senha que eu estou passando. Então vamos fazer as alterações que a gente precisa. A primeira coisa é que eu tenho que ter acesso ao meu dbuser aqui dentro. Então eu vou falar para ele, ó, use app models e aí a minha dbuser, que é quem eu vou usar. As dbuser é uma prática que o pessoal costuma usar só para chamar ele de dbuser aqui dentro. Poderia dar um outro nome qualquer. Então vamos lá. Para fazer login aqui, find identity. O que eu vou fazer? Comentar isso aqui e vou tentar achar um usuário. Vou falar, user vai ser igual a dbuser e o dbuser tem um método que se chama find.
esse find recebe um ID, olha só. E aí eu falo, ó, one. Tento pegar um usuário. Se eu tiver um usuário, eu retorno uma versão estática desse cara. O que isso quer dizer? O nosso método ele é estático e espera receber um retorno estático. Então, como eu acabei instanciando aqui, ele me retorna uma model em si, instanciado, um objeto, então eu retorno ele de forma estática. Se não, eu vou só dar um return null, dizendo, ó, não achei um usuário com esse ID. Basicamente é isso que a gente precisa fazer. No find by username é exatamente a mesma ideia. Vou deixar isso aqui comentado. Vou falar, ó, user é igual a dbuser. Aí eu vou usar um método find. Nesse método find eu vou colocar uma condição. Essa condição você faça da seguinte forma: você coloca um array aqui dentro e ó, vou pesquisar pelo campo username. Esse campo username tem que ser igual ao valor que eu estou passando aqui para dentro. Então, e aí eu vou lá e pego um cara. Se eu tiver um usuário, eu vou lá e retorno uma versão estática desse usuário. E se eu não tiver, eu só retorno nulo aqui embaixo. GetID segue normal, getID segue normal, offKey normal, validate offKey normal e o validate password. A gente vai usar uma criptografia SHA-1 nesse exemplo. Então eu vou inserir um usuário aqui, nossa tabela de usuário. No Workbench é só você em Select Rows, ele já monta uma grid aqui, dá pra gente meio que inserir por aqui. Vou chamar esse usuário de William, password 123. Só que eu não quero que... Opa! Eu não quero que a senha fique assim, em texto puro no banco. Então eu vou usar uma função que o MySQL já tem, que é para criptografar em SHA-1, e inserir a senha de maneira criptografada. Então, na hora que inserir, ó, o password desse cara virou SHA-1. Então está criptografado, isso aqui é 123. Isso quer dizer o seguinte, se a gente está usando o SHA-1 para criptografar aqui, na hora de comparar a senha, a gente tem que fazer a mesma coisa. Então, a senha da minha model, que ele encontrou no banco de dados que já está criptografada, vai ter que ser comparada com a minha senha que eu estou passando agora para logar, criptografada em SHA-1, certinho? Basicamente é isso que você precisa fazer para conseguir fazer a autenticação no banco de dados. Vamos dar uma testada então? Vamos fazer login e vou tentar logar com admin, e não deve funcionar porque não tem. Então o usuário que eu criei se chama William e a senha 123. Logou. Então aparece aqui o nome do usuário. Então se por acaso eu tiver mais um outro usuário no banco, vamos fazer um teste aqui, vou chamar novo usuário e a senha, vou colocar aqui 123321. Só um teste diferente, dá um apply e criptografar no banco. SHA-1. Beleza. Então posso logar com esse usuário agora. Login, novo usuário, 123, que é a senha do usuário William, não vai logar. Se eu tentar logar com o usuário William com a senha do novo usuário, também não vai logar. Se eu for lá e colocar novo usuário, aí ele vai autenticar, ok? Então é isso, o esquema de autenticação em cima de um banco de dados. Mais pra frente eu mostro como que a gente faz para inserir novos usuários usando a interface do GUI para gerar esse cara. Depois a gente fazer algumas adaptações para inserir a senha já criptografada no banco e não o valor, exatamente o valor que o usuário digitou no formulário, porque ele não vai digitar criptografado. Belezinha? É isso aí e até a próxima.